Sobre esse assunto com o nosso analista de internacional, Américo Martins, destaque aqui no Brasil em todas as agências internacionais essa reação da China que veio, Américo Martins. Antes de mais nada, bom dia para você, tudo bem? Olá, Carol, muito bom dia para você, para todo mundo que nos acompanha nesta terça-feira. E é interessante, né, Américo, porque ontem os analistas internacionais destacavam, olha, agora vai ser o jeito Donald Trump de lidar com essa política internacional, na base da ameaça de taxação, nesse slogan de protecionismo, América primeiro, só que com a China a conversa é outra. Exatamente, Carol. O presidente Donald Trump continua no seu estilo, na verdade, né? Esse estilo de ameaça, de truculência diplomática, mas ele acabou tendo reações diferentes porque os países tiveram reações diferentes também. Então vamos falar em primeiro lugar da China, como você destacou. A China é a segunda maior economia do mundo, tem como também retaliar os Estados Unidos e teria algumas vantagens numa suposta guerra comercial entre os Estados Unidos e alguns outros países. Por quê? Porque a China poderia se apresentar ali como um parceiro comercial, talvez mais propenso a seguir as regras comerciais acertadas, a substituir ali produtos americanos. Então, na relação direta, os chineses têm muito a perder, os americanos também têm a perder. Uma guerra comercial nunca ajuda ninguém. Mas os chineses teriam muito a ganhar com terceiros países. E eles responderam numa altura muito parecida com a do presidente Donald Trump. Em primeiro lugar, eles falaram que iriam à Organização Mundial do Comércio para reclamar contra as tarifas americanas, uma medida completamente inócua, porque a OMC simplesmente não funciona há anos, inclusive por pressão dos americanos, e eles também anunciaram essas medidas aí de aumento de taxas, que foram medidas inteligentes, na verdade, Carol, se você prestar atenção nos produtos que foram selecionados pelos chineses. Eu gostaria de destacar dois aqui. Primeiro, esses carros de altíssima cilindrada, os carros de luxo americanos, o que mostram também os caminhos diferentes que os dois países estão tomando. A China continua investindo muito em carros elétricos e, portanto, vai sobretaxar carros americanos de altas cilindradas movido a petróleo, enquanto os Estados Unidos querem promover mais o petróleo e taxar nos carros elétricos chineses. Então a gente vê, além da guerra comercial, uma disputa ali por que tipo de tecnologia os dois países vão usar. Um outro ponto que os chineses também inteligentemente aumentaram as taxas são sobre minerais raros, que são muito importantes na indústria de tecnologia. A China nem tem tanto mineral raro assim para exportar para os Estados Unidos, mas uma lembrança para os americanos de que eles podem sim atingir determinadas áreas onde os americanos têm muito interesse. Agora eu queria destacar também, Carol, a questão do México e do Canadá, que adotaram posturas diferentes da China e que permitiram que todos os lados pudessem dizer que venceram essa batalha. México, o governo canadense e o próprio presidente Donald Trump estão dizendo que venceram essa primeira rodada aí dessa batalha comercial, o primeiro round dessa disputa. O presidente Donald Trump diz que pode pedir os créditos aí por uma suposta vitória, porque foi ele que iniciou essa batalha e teria forçado tanto o México como o Canadá a reforçarem as suas fronteiras. Agora, uma grande vencedora, sem dúvida, foi a presidente do México, a Claudia Sheinbaum, que relembrou aos Estados Unidos que qualquer política que eles tenham para tentar controlar a fronteira com o México só vai funcionar com a ajuda dos mexicanos. Ao lembrar o Donald Trump disso e ao se comprometer a mandar mais soldados nessa ajuda, ela conseguiu conter, pelo menos temporariamente, essa sanha aí do presidente Donald Trump de tentar taxar os produtos mexicanos. Ela conseguiu muito o que ela quis e também permitiu que o presidente Donald Trump cantasse vitória. Na verdade, ela teve uma grande vitória porque conseguiu evitar, pelo menos temporariamente, essas tarifas que seriam devastadoras para a economia mexicana. E por fim, o governo do Canadá, esse sim, teve que recuar,
chegou a prometer tarifas ontem de manhã, ia aplicar tarifas contra os americanos, mas depois de ver que o México tinha conseguido um acordo com os Estados Unidos e que eles ficariam isolados na América do Norte, a gente precisa lembrar que existe um acordo comercial muito importante entre os 3 países, aí sim o primeiro-ministro Justin Trudeau acabou recuando e acabou aceitando mandar mais reforços também para a fronteira, num gesto ali que permitiu, neste caso, completamente a vitória do presidente Donald Trump. Então, são reações diferentes, de países diferentes, alguns com mais armas, alguns com áreas estratégicas para os americanos, mas que reagiram de formas diferentes nesse primeiro round, vamos dizer assim, dessa guerra comercial.